Tati Mantovani, querida, ontem você viveu mais uma noite mágica, hein, ô Tati Mantovani, porque você estava lá no Bernabéu, brilhantemente ao lado de Fred Caldeira, de Carolina Albuquerque, fizeram um trabalho maravilhoso, fantástico, mas teve uma pessoa naquele Bernabéu que foi mais eficiente que você, Tati. Que o Fred, que a Carol, que todo mundo, que a porra toda. Porque ontem à noite foi do Tartaruga Ninja. Como jogou bola, hein, Tati? Boa tarde, querida. Bom dia aí para vocês, André. Pois a gente falava, né? Durante toda a transmissão a gente ficou falando, pô, a grande noite do Kylian Mbappé com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões. Será que é hoje? Será que vai chegar? E chegou. É um grandíssimo jogo do Mbappé que não só jogou bem, André, como marcou 3 gols, que nessa nova posição dele, que ele já assumiu, eu acredito que definitivamente agora no Real Madrid. O Ancelotti dizia, quanto mais perto da área ele tiver, melhor. E ele está mostrando que está sendo efetivo. Mas querendo demonstrar que ele não só quer marcar gols, como ele quer conquistar coisas. Tem a entrevista pós-jogo, justo quando ele sai do campo, que ele diz assim: gols eu sempre marquei, eu sempre fiz muitos gols, mas eles não serviram para o que eu queria. Então agora ele está num lugar onde os gols dele podem servir para o que ele quer, né? O que falta na carreira do Mbappé é justamente o que sobra para o Real Madrid na história do clube. Então, Mbappé chegou definitivamente, demorou para a gente ver o Kylian Mbappé, que o Florentino ficou 7 anos tentando contratar no Real Madrid. E eu acho que ontem, André, definitivamente a gente pode dizer que o Mbappé chegou no Real Madrid. O que ele vai conseguir conquistar, como vai terminar a trajetória dele no Real, como vai terminar essa temporada, que Mbappé que vai ficar marcado para a história, isso aí só o tempo vai dizer. Mas o Mbappé que se esperava e que se esperou tanto, ontem ele deixou registrado, cheguei. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui no começo do programa, Tati, que ficou aqui para o Brasil, e especialmente pra galera que adora o ame ou odeie, o é craque ou bagre, enfim, aqueles extremos. Aqui ficou por conta sabe, do que teve com o Neymar lá no PSG e tal, ficou para algumas pessoas uma imagem, ou pelo menos um discurso, de que o Mbappé era um jogador qualquer. E ele nunca foi um jogador qualquer. Nunca. Nunca. Na temporada que o PSG pagou, até hoje, o que é a maior transferência do futebol, 222 milhões de euros no Neymar, esse mesmo PSG pagou 180 no Mbappé. É que não foi naquele momento que ele desembolsou a grana. Ele veio primeiro por empréstimo para depois ter o pagamento por causa de fair play e tal, enfim. Mas o Mbappé ele já tinha arrebentado na Europa. O Mbappé, ele sempre jogou muita bola. Ele já é campeão do mundo, ele já é protagonista numa final que ele não foi campeão, mas é a maior final de todos os tempos, de Copa do Mundo, do futebol interplanetário. Nas últimas 5 temporadas, no mata-mata da Champions, tá aí, ó, foram 17 gols em 17 jogos. E eu tenho um número aí, ô Tati, que ele me impressiona ainda mais. Ele tem 492 jogos como jogador de bola profissional. 492. Ele tem 359 gols e 142 assistências. Eu sei que é muito número, que a galera tá meio confusa, mas eu resumo. Ele foi decisivo para gols, ou dando passe, ou fazendo gol, 501 vezes em 492 jogos. É uma média de mais de 1, com gols sendo 2/3 desse número. Assim, cara, ele realmente é um cara diferente. E ontem eu tava vendo no final do jogo, ele disse que o Zidane deu uma risada pra ele, e ele todo feliz ali. Ele chegou preparado no Real Madrid, ele abraçou essa camisa, ele abraçou o clube, ele se preparou pra isso aí. O cara que
gastou uma grana no Real Madrid lá pra poder pagar o Florentino, né? Pra poder pagar o Mbappé, e do jeito que ele chegou, o cara deve hoje olhar e falar, cara, eu fiz um baita do negócio, porque o cara nos representa. Além de tudo, além de corresponder em campo, o cara nos representa. E eu acho que o título que falta dele, que é o da Champions, ele é só uma questão de tempo, Tati. Se não for nessa temporada, vai ser na próxima, ou vai ser na próxima, ele vai ser campeão da Champions, e aí ele pode se aposentar com 27 anos. Acho que não, viu, André? Porque a gente falava aí de mais participações em gols do que jogos, e uma das perguntas na coletiva para o Ancelotti ontem foi se o Mbappé tem capacidade para fazer o que o Cristiano Ronaldo fez no Real Madrid, né? Que saiu do Real com mais gols que jogos. E o Ancelotti disse, muita calma nessa hora, e capacidade ele tem, mas é preciso trabalhar muito para fazer o que o Cristiano fez no Real Madrid. Agora, é muito isso que tu falava, André. Assim, não é por nada que o Real Madrid ficou 7 anos esperando o Mbappé. Foi o jogador que o trem do Real Madrid passou mais vezes e que ele mais demorou para subir nesse trem. Em alguns momentos, não por decisão própria, porque ele não podia se desfazer de um contrato que obrigava a cumprir o contrato. Mas ele poderia ter chegado antes, a história do Mbappé com o Real Madrid poderia ser muito diferente. Ele chega em um Real Madrid que já venceu muito, ele chega em um Real Madrid campeão, em um Real Madrid onde a gente sempre fala, o atual vestiário do Real Madrid, apenas 2 jogadores não têm Champions, o Endrick e o Mbappé. Todos os outros jogadores do Real Madrid, do elenco principal, já conquistaram a Liga dos Campeões. Então ele chega num contexto no qual o time funcionava, no qual o time ganhava, e ele tem que agregar, ele tem que colocar algo a mais. E aí eu acho que a noite de ontem só faz a gente colocar o selo de que o Mbappé chegou e está conseguindo dar este algo a mais. Obviamente que o grande protagonista de ontem foi o Mbappé, mas a gente tem que falar do Carlo Ancelotti, André. Não sei se no programa de hoje, mas em algum momento teremos que falar sobre o que Carlo Ancelotti está conseguindo fazer novamente com esse time. Sem contratações. Cara, ele vai remendando o time ali, né? Ele vai dando o jeito dele e vai dando certo. E assim, o jeito que os jogadores olham pra ele e se relacionam com ele. Tem uma imagem dele ontem com o Vini saindo. Ele dá um beijo no Vini, cara. É um negócio assim, impressionante mesmo. E eu sou fã dele. Eu já falei 200 vezes. Eu sou Ancelotti Futebol Clube. Inclusive, quando teve a história da seleção brasileira e tal, eu sempre disse aqui, eu esperaria o Ancelotti até faltando 1 ano só pra Copa do Mundo. Se ele quiser ficar no Real Madrid até faltar 1 ano pra Copa, eu aceito, porque eu acho ele realmente... O Pepe Guardiola é maravilhoso, o Klopp foi maravilhoso, e cada um tem, sabe, a sua característica, a sua qualidade, mas o Ancelotti, ele consegue, Tati, e assim, ele tá levando a melhor sobre o Guardiola aí nessas últimas, e ontem, assim, futebolisticamente falando, deu dó do Guardiola. Deu dó, porque com 3, 4 minutos ele já toma um gol de cobertura do Mbappé, não consegue reagir, sem energia. Assim, ontem o Pepe, ele saiu humilhado aí do Bernabéu, viu, Tati? Eu acho que nesse caso é uma conjunção de muitos fatores, né? Porque a gente já falava, o Fred vem falando há muito tempo que esse City não tem nada a ver com o City do ano passado, fim de era para muitos jogadores. Ontem pode ter sido o último jogo de vários jogadores históricos desse City. E o Guardiola meio que sem saber o que fazer, como mudar o time, né, André? Ele que é um cara que o Ancelotti, por exemplo, sempre diz que consegue tirar dos seus jogadores e do seu time coisas que o adversário não espera, e por isso é muito difícil preparar os jogos contra o Guardiola. Mas realmente nessa temporada ele tá com muita dificuldade. Mas aí aqui também a gente precisa dizer que o Ancelotti é um cara que ele pensa não em como é que ele vai jogar, ele pensa em como que ele vai ganhar. Então é diferente a estrutura do pensamento, né? E aí as eliminatórias entre os dois, aí a gente tá vendo 3-1
do Real Madrid do Ancelotti contra o City do Guardiola, mas se a gente somar o Real Madrid do Ancelotti com o Bayern do Guardiola, é 4-1, é uma goleada do Ancelotti para cima do Guardiola em eliminatórias, porque o Ancelotti é um cara que prepara o que eu tenho que fazer para sair daqui vivo, porque ele não treina um time que o torcedor olha e quer ver um tipo de jogo, ele treina um time que o torcedor olha e quer ganhar. Então, eu acho que a mentalidade é diferente, principalmente se a gente for recortar esse histórico entre o Real do Ancelotti e o City do Guardiola. As necessidades da torcida, do clube e de muitas outras coisas são diferentes. Tanto é que não se fala em que o Guardiola não siga no City, né, André? Se o que está acontecendo com o Guardiola tivesse acontecido com o Ancelotti, ele já nem estava mais. Já nem estava mais, há muito tempo. Então, eu achei muito esquisito e vou conversar isso com o Fred na semana que vem, em algum momento, algum dia com calma. Ah, tu vai ter, porque tem City e Liverpool no fim de semana. Já anota aí pra segunda-feira. Eu sei, mas é que assim, ó, segunda, terça e quarta já é semana pré-carnaval, então assim... Ah, mas aí é o teu problema, André. A gente aqui não tem esse negócio de carnaval, não. É um problema meu, sim, e assim, a live, atenção, hein, Tulhão, a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, a live vai ter 15 minutos. E vão ser os últimos 15, né, André? Não os primeiros. Vou acordar 10 horas, 10h15 entra no ar, 10h30 de placa e um abraço. Mas, Tati, inclusive, acho que foi o Isaac que mandou aqui, o Mbappé é o jogador que mais fez gols em cima do Guardiola, né? Dos times do Guardiola. 7. Mais que o Messi. Desde Mônaco, né? Desde Mônaco. Impressionante, impressionante. Ontem eu só tenho um asterisco que a galera me lembrou aqui e eu até falei na transmissão. Como diria um amigo meu, um asterístico para o nosso Ancelotti. Pô, cara, colocar o Endrick ou qualquer outro, mas tô falando do Endrick especificamente. Pô, com 90 minutos, velho. Eu sei que na hora que entra o Endrick sai... Quem que sai? O Vini. É o Vini, né? Aliás, ontem... Que dessa vez ele não tirou o Rodrigo. Ele não tirou o Rodrigo e você conversou com ele depois do jogo e o Rodrigo fala, pô, cada vez que aparece a plaquinha eu fico meio... Precisamos falar sobre o Rodrigo também. Mas mas assim, ó, o que eu acho é o seguinte, pô, eu entendo que ele, né, queira tirar o jogador pra ser aplaudido de pé e tal. Eu acho que no caso do Vini, não foi pelo jogo de ontem, mas foi muito mais pela situação de ter sido provocado com o City e tal. Ontem não foi o melhor dos jogos do Vini. Aliás, eu vou confidenciar algo pra você e pra todo mundo que ontem, se o Vini tivesse marcado o gol, eu ia mandar na narração um chupa-Rodri. Ia mandar. Eu talvez fosse punido, talvez eu fosse, mas aí já foi, né? Já foi e aí não tem mais como consertar. Ia mandar um chupa-Rodri. Pega a máquina agora aí, ó. Filma agora, o seu vai te catar. Eu ia. Mas ontem o Vini não ajudou, não foi a melhor das noites do Vini, então fica para uma próxima. Sabe o que tá acontecendo com o quarteto do Real Madrid, André? Que até quando eles não fazem o seu melhor jogo, porque eu acho que, para mim, assim, ó, a ida é do Vini e do Bellingham e a volta é do Rodrigo e do Mbappé, né? Se a gente for dividir o quarteto. Acho que a gente pode destacar dessa forma. Agora, mesmo quando eles não fazem eles condicionam muito os rivais, esses 4 jogadores, mesmo não fazendo um grande jogo. Porque o adversário fica em pânico. Eu marco o Vini, vou pra cima do Mbappé, seguro o Rodrigo ou vou tentar parar o Bellingham? Os caras não sabem o que fazer. Então, mesmo eles não fazendo um grande jogo, eles condicionam muito o rival. Um deles vai ter espaço. E o que tiver espaço, se tiver na noite dele, é que nem o Mbappé ontem, que nem o Vini semana passada, que nem o Bellingham, que nem o Rodrigo. É muito complicado. E o Ancelotti está encontrando um equilíbrio nesse time. E atenção, André. Atenção, porque aqui está se dizendo que o Ancelotti encontrou a fórmula. Encontrou a fórmula para fazer o Real Madrid ficar equilibrado com os 4 da frente. E aí é o pesadelo de qualquer defesa do futebol mundial. Qual é? Ninguém tem o ataque que o Real Madrid tem. Ninguém tem um ataque com 4 jogadores com capacidade de definir jogo. Ninguém tem no mundo isso. Então, se o Ancelotti conseguir estabelecer aí esse equilíbrio que ele encontrou, atenção.